Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Aloysio, eu sou engenheiro eletricista e convido vocês para ver essa apresentação aqui sobre gerenciamento de riscos. Bom, essa é uma marca que eu criei, Hard Management Brasil, a marca que eu estou aí lançando para justamente falar sobre os meus cursos, sobre a parte de projetos que eu gosto muito. E agora eu vou me apresentar um pouquinho para vocês. Essa é a minha foto aí, esse bonitão aí do lado direito. Eu sou engenheiro eletricista por formação. Tenho mestrado em Digital Communications nessa universidade chamada Chalmers, que fica no sul da Suécia, numa cidade chamada Gotemburgo. Sou especialista também em gerenciamento de projetos pela UFRJ e tenho uma breve passagem pela Universidade Católica de Salvador, onde eu fiz 2 anos de Sistema de Informação. Tenho 2 certificações no PMI, uma em gerenciamento de projetos, a PMP, e a outra em gerenciamento de riscos. E a minha nova paixão, digamos assim, é por programação neurolinguística, que é uma área que eu estou achando bastante interessante, principalmente para desenvolvimento pessoal, e tem também a ver com gerenciamento de risco. A gente vai ver um pouquinho sobre isso, em que eu faço na Universidade Cândido Mendes, tá? Queria começar fazendo aqui uma citação a um dos grandes mestres na área de gerenciamento de riscos, que é o senhor David Hilson, que tem o apelido de Risk Doctor, né? Ele mesmo se chama assim. Então, ele começa falando o seguinte, né? Que se o gerenciamento de riscos funcionar, então a performance do projeto será conforme planejado. Ou seja, se a gente cuidar das ameaças para que elas não prejudiquem o projeto e aproveitar as oportunidades, a gente tem mais chances de sucesso. As coisas que nos põem fora dos trilhos atrasam, comprometem o orçamento, matam pessoas, prejudicam a reputação, enfim. Tudo que reduz a nossa performance, nós não as veremos, ou as minimizaremos e conteremos suas ameaças. Por outro lado, todas aquelas coisas que nos ajudam a economizar tempo, dinheiro, aumentar a performance, as oportunidades, maximizaremos elas para que seus benefícios compensem as ameaças que não conseguimos gerenciar. Então, eu acho que esse, digamos assim, se a gente pudesse fazer uma breve introdução ao gerenciamento de riscos, ele compôs aí com 3 trechos bastante interessantes, né? Gerenciamento de riscos é uma atitude proativa para garantir o desempenho do nosso projeto e ela atua minimizando as ameaças e maximizando as oportunidades, de forma que a gente possa aproveitar todos os benefícios das oportunidades e dirimir as influências das ameaças. Então, por que é gerenciar riscos, né? O que é que leva a gente a gerenciar riscos, né? Primeiro que projetos são incertos, né? E assim como a vida, é importante essa comparação com a vida. Projetos são incertos e a vida também, e por isso eles contêm riscos. Então, é uma condição inexorável da vida e dos projetos. Porque a gente deseja alcançar objetivos, e isso tem muito a ver com o gerenciamento de riscos, quando a gente linkar objetivos com o gerenciamento de riscos. Porque precisamos ser proativos, né? O homem sem crescimento não é homem. As empresas sem desenvolvimento não são empresas. Elas precisam crescer. Elas precisam crescer para se manter. E para que isso ocorra é necessário proatividade. Porque gerenciar risco nos dá fôlego para lidar com o imprevisto. Então, o imprevisto ele ocorre e gerenciar riscos nos dá capacidade, nos dá condições de gerenciar aquilo que a gente não previu. Porque a gente já atuou proativamente no que a gente previu. Porque gera consenso e foco. E porque precisamos proteger os projetos das ameaças e aproveitar as oportunidades que surgem. Uma definição prática de risco, e essa também é a definição do Sr. David Hilson, é que risco é aquela incerteza que importa. Então ele fala muito bem que nem toda incerteza é risco, né? Risco é uma incerteza, mas nem toda incerteza é o risco. Risco são aquelas incertezas que afetam os nossos objetivos. É uma definição que existe aí da Association of Project Management, que correlaciona o evento incerto com o risco, ou seja, o evento incerto, e aí tem a incerteza, ou conjunto de circunstâncias que, se ocorrerem, elas terão efeitos no atingimento de um ou mais objetivos. Então, daí a vinculação de que risco é a incerteza que importa. Já consultando a ISO 31000, que é a norma brasileira, a tradução da norma americana, para a gestão de riscos, né, é um efeito em relação ao esperado. Melhor, é um desvio em relação ao esperado, tanto positivo ou negativo, né? E a oportunidade, no caso
dos efeitos positivos ou as ameaças nos casos dos efeitos negativos. E essa é a definição que a gente trabalha aqui, no caso do nosso PMI, com respeito a projetos. Então, o PMI ele define o risco como um evento ou condição de incerteza que, se ocorrer, quer dizer, a incerteza ela não está, por ser incerteza, ela tem uma probabilidade, então não é garantia, terá um efeito, a consequência positiva, que pode ser uma oportunidade, ou negativa, uma ameaça em um ou mais objetivos do projeto. Então vejam a correlação de situação incerta, que tem uma probabilidade de ocorrência, e tem efeitos, que são as nossas consequências, tá? Então, um evento é uma situação delimitada, uma situação específica, um evento de chuva, um evento de greve, ou uma condição de incerteza, que pode ser uma situação geral, pode ser, por exemplo, a condição macroeconômica do país, a situação de fome em algum continente, enfim, são condições mais amplas, mas tanto eventos que são mais delimitados como as condições, elas causam efeitos sobre os objetivos do nosso projeto. Então, se ocorrer é uma probabilidade futura e o efeito positivo é uma oportunidade e o negativo é uma ameaça. Então é bom deixar claro que risco, como a gente falou, são condições incertas, naturalmente não são certezas, né? Se não são certezas, não são problemas, que problemas existem, problemas estão lá para serem tratados. E nem requisitos, tá? Requisitos são especificações do cliente para que aquele projeto atenda às suas necessidades. Essas coisas são coisas garantidas, são coisas certas. E aí vem a fórmula matemática do risco, que é uma fórmula bastante simples, mas muito poderosa, em que ela diz que risco tem a ver com a incerteza e naturalmente com probabilidade, e tem a ver com o impacto, ou seja, o efeito com respeito aos seus objetivos, tá? Impacto é avaliado com respeito aos objetivos, é algo que a gente tem falado aqui constantemente, né? Não é qualquer risco que importa, melhor, não é qualquer incerteza que importa, mas aquela que afeta os nossos objetivos, sejam eles de custo, de prazo, de qualidade, de requisitos do cliente, enfim. São coisas que vão afetar o que desejamos, podem ser positivos ou negativos e podem ajudar ou prejudicar o nosso projeto, né? E como é que a gente avalia esse risco? Com 3 perguntinhas muito simples. Qual é o objetivo que será afetado se o risco ocorrer? Porque se o risco é a incerteza que importa, ela afeta os nossos objetivos. Quão incerto é o risco? E essa incerteza está relacionada com a probabilidade. E por que este risco é importante, né? O que é que ele vai causar de impacto frente ao que desejamos alcançar? E aí vem uma definição, que é uma definição muito usada pelo PMI, de metalinguagem. A metalinguagem é a linguagem da linguagem, a linguagem onde expressamos a nossa linguagem. Então, para que facilite a compreensão do risco, é importante que nós usamos um vocabulário apropriado. Esse vocabulário é estruturado através do que chamamos de metalinguagem do risco. Então, esse exemplozinho vai exemplificar de forma didática como você deve explicitar esse risco, né? Então, a frase por causa de enumerar as diversas causas, as causas que o risco pode ocorrer, isso provocará enumerar os efeitos com respeito àqueles objetivos que estamos tratando. Um exemplo 1. Por causa da inexperiência da equipe de trabalho, erros na especificação podem ocorrer, seja especificação técnica, especificação de serviços, especificação de produtos a adquirir, e essa inexperiência pode atrasar a entrega da documentação técnica e atrasar a aquisição dos equipamentos. Então, nosso objetivo aí, nesse caso, é um objetivo de prazo, e essa inexperiência, ela pode causar um efeito, que é o atraso na aquisição dos nossos equipamentos, tá? Então, por causa da alta taxa de juros, o valor das prestações do financiamento imobiliário pode ficar muito alto e provocará a inadimplência dos mutuários. Então, o nosso objetivo aí é custo. A gente pode ter uma causa que é uma alta taxa de juros, isso vai causar um efeito que é
o aumento das prestações e, por consequência, uma redução no nosso faturamento, uma redução no caso de um banco que vai ter maior inadimplência e pode aumentar lá a provisão para devedores duvidosos em seu balanço patrimonial. Um terceiro exemplo é por causa da inabilidade técnica, um exemplo futebolístico aí, né? É por causa da inabilidade do técnico, o risco do time perder o jogo pode ocorrer. Então, isso provocará sua não classificação na Série A. O objetivo, no caso, é um objetivo de classificação, é um objetivo de qualidade ou objetivo de produto. E por causa de uma falta de habilidade do técnico, há o risco, um efeito do time perder este jogo. E isso pode provocar um efeito no nosso principal objetivo, que é a classificação para a Série A do Brasileirão. Aí fala um pouquinho dos tipos de risco e a gente pode classificar os riscos em 4 categorias, né? Os primeiros são os chamados riscos estocásticos, que são os riscos tipo 0,1 ou tipo binário, e tipicamente você tem um plano de resposta a esse risco, né? Os riscos aleatórios, na verdade, funcionam como se você tivesse variabilidade no resultado. Então, você tem certeza que o dado vai ser lançado, mas você não sabe qual é o número do dado, né? Então, a partir daí, você trabalha com probabilidade, é a chamada análise quantitativa. O chamado risco epistêmico, você não conhece e você precisa explorá-lo, você precisa fazer protótipos para verificar a sua viabilidade. E os riscos ontológicos, né? A ontologia é a ciência do saber, né? Ciência do ser enquanto ser. É o risco em que você nem tem ciência de que ele existe. Então ele está fora do seu mapa de conhecimento, né? Da sua mapa de referência. São chamados riscos unknown, né? Então você não tem framework desse risco. Você tem que ampliar perspectivas e geralmente você amplia as perspectivas a partir da ocorrência desse famigerado risco. A gente falou de riscos individuais, falou de metalinguagem do risco, falou de tipos de risco, e agora vem um conceito mais amplo, que é o chamado risco do projeto. E esse risco do projeto, ele é diferente da soma de todos os riscos individuais. Então, quando a gente fala de risco do projeto, a gente fala de efeito de todas as incertezas no projeto como um todo. E essas incertezas, elas podem se somar ou se subtrair. Então, para que a gente tenha essa medida, geralmente a gente usa análises quantitativas. E uma das principais técnicas é a chamada análise de Monte Carlo. Bom, falando um pouco de abordagens, né, a gente fala sobre abordagens diversas para gerenciar risco. É importante falar sobre 2 visões. E uma das visões são as chamadas visões implícitas, né? São as visões de topo, em que você vai verificar como que o projeto foi concebido para poder ver que riscos essas definições inserem ao contexto do projeto. Então, decisões sobre escopo, decisões sobre prioridades, premissas que são tomadas e às vezes não são fundamentadas, restrições que você tem que administrar. Isso define uma série de requisitos de risco e atribuem àquele projeto um grau de risco. Então, é como se o bebê já nascesse com uma série de limitações, ou uma série de ampliações, ou uma série de oportunidades, né? Então, esse bebezinho que é o nosso projeto, ele já nasce com uma tarjetazinha ali, com um chipzinho ali, já dizendo o que é que ele vai ter na sua vida, e você já vai meio que vendo como é que esse bebê, que é seu projetinho, vai crescer. A outra visão explícita é a visão do gerenciamento de riscos. Então você vai diagnosticar esses riscos, vai tratar esses riscos e vai aplicar a metodologia para ver, a partir dessa visão, como você vai gerenciar essa situação, né? Um pouco de gerenciamento de riscos dizer que não é só análise de riscos. Gerenciamento de riscos é ação. Então, a análise, ela nada mais é como uma ferramenta para tomada de decisão. É importante saber que de nada vale todo esse estudo, todo esse acervo documental, todo esse
esse conjunto de conhecimentos se aquilo que foi diagnosticado como um problema não sair para um plano de ação e esse plano de ação não foi implementado, né? Por isso que é dito, gerenciamento de risco não é análise de risco, gerenciamento de risco é motivação para ação. E essa motivação ela é ganha através da conscientização das partes interessadas. As partes interessadas têm que então serem engajadas para a tomada das ações que são necessárias, tá? Então, visão assim bastante breve, se a gente pudesse, já caminhando para o finalzinho da nossa apresentação, e pudesse definir um mapa mental que estruturasse o nosso pensamento para o processo de gerenciamento de riscos, a gente poderia simplificar isso através de 5 perguntas, né? Começa pelo nosso objetivo. Tem um objetivo em mente. Isso aí é um dos pilares do Stephen Covey no seu livro 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, né? Qual é o seu objetivo em mente? O que é que a gente deseja alcançar? Em função do que a gente deseja alcançar, a gente começa a fazer o nosso diagnóstico. O que é que pode afetar o alcance desses nossos objetivos? E aí vem casando muito bem com o refrão que o Sr. David Hilson usa nas suas apresentações, de dizer que risco é a incerteza que importa. Não é qualquer incerteza que afeta os nossos objetivos, só aquelas que são importantes para a gente, né? E desses riscos, né? Do que afeta os nossos objetivos, o que é mais importante? Aí começa uma análise de priorização, porque o que importa é o resultado. Então vamos atacar, meio com a teoria de Pareto, os 20% que afetam 80% do nosso resultado. O que podemos fazer? Já começa a planejar as ações para tomada de ação, realmente, né? de decisão e ação. E depois que a gente implementa essas ações, o que é que mudou? Então, tem uma certa recorrência, tem um certo monitoramento constante, tem uma malha de feedback aí montada para que a gente possa novamente se perguntar e verificar se o que desejamos alcançar está sendo afetado ou incrementado por alguma coisa que a gente tem que tomar ação. E aí tem um pouco do mapa de planejamento do risco, né, aqui na parte inferior direita, que é justamente esse PDCA do gerenciamento de risco. Rapidamente aí, agora falando de processos, né, vendo o PMI, aí, peguei aí dos colegas da PMTech esse slide. Planejamento de gerenciamento de riscos é o primeiro processo, né? É natural que você comece planejando, né? E identificando quais passos você vai seguir no seu gerenciamento de riscos. Posteriormente, você vem para a identificação dos riscos, que é a parte de verificar o que é que nos afeta. Aí a gente passa a priorizar através da análise qualitativa. A análise quantitativa vem com abordagem numérica para verificar como o projeto está sendo envolvido por aquele risco como um todo, né? Todas as incertezas, como é que elas afetam os objetivos do projeto. Posteriormente, vem um planejamento das respostas. Então, a gente vai passar a elencar ações de resposta com as diversas estratégias que podemos ter para responder esses riscos. E, por fim, uma análise de PDCA para ver se o que a gente se propôs a fazer em função do nosso planejamento, da nossa ação, se ela fez efeito. E a gente volta para a nossa malha de feedback para tomar novas ações. Importante cada vez que amadurecemos, a gente deve sempre aprender com o que passou, tanto com o que acertou e o que errou, porque isso gera aumento de maturidade, isso gera elevação de nível de consciência. E esse nível de consciência faz o crescimento organizacional. Então, aquilo que a gente não sabia passa a ser conhecido, aquilo que a gente sabia e fez, a gente passa a ganhar mais maturidade, mais competência, né, a partir da repetibilidade, e a gente começa a passar estruturadamente esse conhecimento para os outros colegas daquele grupo, daquela corporação, daquela equipe, enfim. É importante dizer que o gerenciamento de risco é feito por pessoas, ou seja, são as pessoas que identificam risco, são aquelas que priorizam, são aquelas que fazem planos de ação e principalmente são elas que executam as ações planejadas, né? Tudo isso importa. Então, o ambiente que estamos envolvidos, o ambiente corporativo, o ambiente empresarial, o ambiente nacional, né? Os comportamentos de cada cidadão, de cada colega de trabalho e o comportamento coletivo, as atitudes que essas pessoas têm frente a risco, né?
e atitude, nesse caso, é uma decisão, né? Então a gente escolhe a atitude, diferente de ter vontade ou não. Então a atitude é uma coisa provocada. E crenças diferentes. E aí um pouco da PNL que eu gostaria de fazer um parêntese para fazer menção a essa que é chamada a pirâmide de níveis neurológicos, né? Isso não é uma aula de programação neurolinguística, mas é importante ver que tem dois grandes direcionadores na nossa vida com respeito aos nossos objetivos. São direcionadores de fuga e direcionadores de busca. E a depender de como nos motivamos, se a gente está sempre fugindo do que nos incomoda, ou se a gente está buscando o que nos satisfaz, isso direciona as nossas atitudes frente a risco. E é importante que o gerente de projetos tenha esse know-how de como as pessoas, principalmente os seus principais stakeholders, decidem, né? Como é que seus stakeholders tomam decisões. Eles tomam decisões querendo se proteger ou eles tomam decisões querendo aproveitar, né? Isso tem muito a ver com as ameaças e oportunidades. Por isso que eu trouxe esse slide aqui. As pessoas naturalmente são responsáveis por definirem critérios, são chamados os limites ou thresholds, né? Que vão ativar os planos de ação, ou são os gatilhos, tá? São elas que vão identificar ameaças e oportunidades, como eu já tinha dito, avaliam a importância do risco em termos de probabilidade de impacto, propõem respostas e implementam as ações. E as ações variam com a situação e com o tempo, ou seja, é necessário que a gente esteja sempre monitorando essas ações para ver se elas foram eficazes e são, digamos assim, contextualizadas com o ambiente presente. Eu acho que para já caminhar para o encerramento dessa aula aqui, eu queria fazer menção a dois grandes digamos assim, figuras importantes da nossa história. Eu acho que o primeiro do canto superior esquerdo é mais conhecido, que é o nosso Santos Dumont, né? Foi um grande visionário e que conseguiu fazer esse feito que é fazer o primeiro voo através de um meio tripulado, um avião, né? Então com o seu 14 bis. E abaixo aí no canto inferior direito a gente consegue reconhecer do lado direito o antigo presidente Getúlio Vargas, que é um presidente marcante na nossa história, né? Foi presidente de 1930, do tenentismo até a sua morte em 45. E ao lado esquerdo, que é quem eu queria fazer menção, é uma figura que muitas pessoas não conhecem, mas ele foi um grande empreendedor aí, o Assis Chateaubriand, que foi o presidente do Diários Associados. Uma história magnífica, que veio do interior da Paraíba, não sabia ler nem escrever, se eu não me engano, até os 10 anos, e construiu um império do nada. E isso tudo foi muito graças ao seu pioneirismo, à sua vontade de vencer. Tanto o Santos Dumont quanto o Assis Chateaubriand são grandes exemplos para mim. Eu acho que eles exemplificam, eles permitem que a gente possa vivenciar a coragem de fazer diferente. E eu acho que, para fechar isso, é importante dizer aos que estão me ouvindo aí que o gerenciamento de riscos é um pouco fazer diferente, é um pouco você mudar o tom do gerenciamento de projetos convencional, né? Quando você começa a identificar oportunidades que não foram mapeadas lá no início e você alavanca essas oportunidades para o bem da sua organização, você está sendo pioneiro, né? E quando você está identificando riscos também e protegendo os objetivos da sua organização, você também está sendo pioneiro na proteção daquilo que não foi mapeado lá. Então eu acho que é preciso fazer diferente, é preciso se identificar com esses ídolos nacionais e acreditar que a gente pode também, através de dedicação e estudo, vencer com os nossos projetos, tá? Por fim, aí, para a gente fechar, eu queria deixar alguns conceitos solidificados aí, consolidados na mente de vocês. Então convido vocês a ouvir com bastante atenção a esses conceitos e gravar aí na sua mente de maneira assim mais fixa o conceito de risco, que é a incerteza que importa, né? Risco é natural que só ocorra no futuro, caso contrário ele não é risco. A importância da ação, planeje, mas haja, aprenda com os erros, né? Acho que é importante registrar nossas lições aprendidas
e principalmente envolva as pessoas. Gerenciar riscos é trabalho em equipe, tá? Muito obrigado aí, agradeço pelo seu tempo, pela sua paciência e vou desejando aí muito sucesso para você e agradecendo aí a sua participação, tá? Se você gostou aí, compartilhe, comente, seu feedback para mim vai ser muito importante. Um abraço.